Olá, eu sou Amanda Veloso, publicitária, mamãe de 2, carioca da Gema. Então, se você está me escutando aí de outro estado ou qualquer outro lugar desse mundão aí afora, não se espante, tá? Carioca tem esse sotaque assim e parece que a gente está brigando, mas não tá não, tá? A gente é bem gentil. Bom, dito isto, sejam muito bem-vindas ao Marcadelas, podcast que nasce com o intuito de ajudar outras mulheres a desconstruírem essa imagem de guerreira e ajudarem elas a construírem uma marca pessoal autêntica, com leveza e estratégia. Esse é o primeiro episódio de muitos ainda que virão, eu tenho certeza disso. Eu não poderia estar mais feliz de tirar finalmente esse projeto do papel, esse filhote aí que eu gerei por um tempo e chegou a hora de colocar ele no mundo. Bom, para começar eu preciso te contar um pouquinho sobre a minha história e tenho certeza que de alguma forma você vai se identificar com ela. E perceber que você não está sozinha nessa jornada aí de buscar reconhecimento profissional, mas no meio do caminho ter que dar conta de tantas outras coisas, sejam filhos, seja casamento, seja casa, seja cuidar dos seus pais, eu não sei qual é a sua situação aí. Enfim, esse tantão de pratinhos que a gente tenta equilibrar, afinal das contas a gente só sai mais frustrada, ansiosa e sobrecarregada. Isso tudo porque desde cedo nós fomos ensinadas que precisamos ser mulheres guerreiras. Aquelas que dão conta de tudo, sabe? Veste a armadura diariamente, sem reclamar, e no final do dia ainda não tá cansada. Eu já tentei ser essa mulher. Provavelmente você aí do outro lado também tentou ou tenta. Só que isso me custou muito. Vou só resumir pra vocês. Sempre fui daquelas que sempre me achei super autossuficiente. A autoconfiança era de milhões. Só pra vocês terem ideia, eu nunca acreditei em depressão. Quando alguém chegava pra mim e falava, estou com depressão, eu olhava, minha mente automaticamente frouxa. Sim, eu era esse tipo de mulher. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar aqui pra vocês. Eu não tô aqui pra enfeitar pavão, enfeitar a história. Essa é a realidade. Só que tudo mudou até a minha primeira gestação. Quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha uma loja online. E antes da minha primeira gestação, eu tive algumas perdas. Então, quando eu finalmente consegui engravidar, entender o problema que eu tinha, eu queria muito focar na minha gravidez, porque eu queria muito que aquilo desse certo. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu olhei e eu me dei conta que não existe essa história de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Existe sim escolhas e renúncias. E ali eu escolhi que minha gestação ia vir em primeiro lugar. E eu encerrei a minha loja. Confesso que doeu um pouquinho, né? Um projeto que eu acreditava muito. Eu dei muito duro, mas eu fiz minha escolha. E minha escolha foi a maternidade naquele momento. Depois que meu filho nasceu, o Otto, abro parênteses, uma gestação que eu quis muito, tá? Vocês perceberam aí. Eu entrei naquele lugar, que talvez você vá se identificar, se você foi uma mulher que sempre trabalhou muito, né? Sempre foi muito autossuficiente, de olhar pra mim e pensar, cara, eu tô aqui, 24 horas cuidando de uma criança, eu não durmo direito, eu não como direito, exausta, sem emprego e precisando ainda ser sustentada pelo meu marido. Isso pra mim era a morte, sabe? Isso virou um fardo terrível. Eu queria muito poder curtir minha maternidade naquele momento, mas eu simplesmente não conseguia, porque eu achava que eu precisava produzir, estar produzindo. Quando eu comecei aí com uma depressão pós-parto, eu fiquei muito apática, enfim, pensamentos aí bem destrutivos, mas talvez isso aí é assunto para um outro podcast. E até que veio a pandemia e veio aquele sentimento de alívio e culpa. Alívio pelo fato de todo mundo estar parado, então finalmente eu não me senti atrasada. E culpa por estar sentindo aquele sentimento horroroso, né? Porque não é legal você estar achando que uma pandemia está salvando você de não estar atrasada. Bom, passada a pandemia, eu finalmente achei que ia voltar a produzir, entrar de novo no mercado de trabalho, né? E aí, voltando um pouco a história para vocês entenderem. Na pandemia, não podia trabalhar, né? Todo mundo dentro de casa. Arrumar um emprego seria algo muito inviável. Eu comecei a estudar para concurso público. Sim. Era definitivamente a minha válvula de escape e, como sempre, era uma maneira de eu sentir que eu estava produzindo. Já perceberam que eu era uma viciada em produzir, né? Como a maioria de nós mulheres. Quando, né, tava finalmente terminando aí a pandemia, eu falei, bom, agora o edital para esse concurso vai sair. Eu finalmente vou fazer essa prova e eu vou passar. Eu estava muito confiante, porque eu fiquei, né, a pandemia me deu um tempo aí
viável para estudar, então estava me sentindo muito confiante. E veio uma bomba, a notícia que eu menos esperava na vida. Grávida de novo. Uma gravidez que não foi planejada, tá? Definitivamente não foi. Talvez em outro episódio eu conte melhor aqui pra vocês essa bomba que caiu na minha cabeça. E quando eu olhei para aquele resultado, eu não acreditei. Eu falei, cara, não é possível. Agora que eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, pensando, cara, se tava difícil estudar, né, de eu ver um futuro promissor na minha carreira, com um filho, imagina com dois, o que eu vou fazer agora? Tantas coisas passaram na minha cabeça e eu não suportava mais aquele sentimento de não pertencimento, né, porque eu acho que quando a mulher que tá acostumada a sempre trabalhar e ela, certo momento, ela vê que ela não pode fazer isso, eu acho que gera nela um não pertencimento, sabe? Você parece que você não está inclusa na sociedade. Você tem vergonha de estar na roda de amigos, amigas, porque a primeira pergunta é, o que você está fazendo? E parece que você dizer que só é mãe é uma ofensa, sabe, para você mesmo, assim. Isso, assim, mexia muito com a minha autoestima, a minha autoconfiança. Eu literalmente desci pro submundo quando eu descobri a minha segunda gravidez, né? Para mim foi muito difícil aceitar. Depois, né, passado isso, né, no meio da gravidez, eu falei, não, eu vou, não importa, sabe? Eu vou bancar essa, vestir minha armadura de Xena e falei, eu vou enfrentar isso grávida mesmo, eu vou continuar estudando, eu vou continuar focada e eu vou passar nesse concurso. O que só eu não percebia, né, nessa de ficar querendo produzir a qualquer custo, que eu estava entrando numa sessão de tortura. O meu filho só tinha 1 ano e 10 meses quando eu descobri a segunda gravidez. Ele ainda não dormia direito. Nesse período, né, eu grávida, ele ficou 15 dias internado com uma pneumonia super séria. E eu ali, tentando provar para mim mesma e para o mundo que eu podia. A mulher guerreira que habitava em mim não ia perder essa batalha. Hoje em dia eu olho para trás e eu percebo que aquela busca, né, por aceitação, pertencimento, tinha muito mais a ver com o meu ego do que de fato eu querer mesmo aquilo para minha vida, sabe? E aí, para fechar, né, a sessão tortura com chave de ouro, o edital finalmente saiu. Eu já estava aí, que eu acho que com 8 meses, e eu descobri que a prova estava marcada, né, para dia 30 de janeiro, ou seja, data do estava previsto o meu parto também. Aquela notícia me caiu como, mais uma vez, uma segunda bomba. Eu falei, meu Deus, e agora? Como se não bastasse tudo, né? E aí, fui correndo pro consultório da minha obstetra conversar com ela sobre tudo que estava acontecendo. E ela falou assim, Amanda, o máximo que eu posso fazer por você é adiantar esse parto para 3 dias. Ou seja, minha bebê nasceu dia 27 de janeiro e dia 30 de janeiro eu estava lá fazendo essa prova. Não foi um parto normal, foi uma segunda cesárea em pouquíssimo tempo. Então, quem passa por cesárea sabe, né? Imagina a dor que eu não estava sentindo, né? Bom, mas eu cumpri minha missão. Fui lá, fiz a prova, porque eu queria provar para mim mesmo que eu não ia perder aquela batalha. E a conta chega, né, gente? Sempre chega. 2 dias depois, minha pressão começou a subir absurdamente. Eu fui correndo pro hospital e eu descobri que eu estava com uma pré-eclâmpsia pós-parto. Pela primeira vez, eu tive medo de morrer. Mas o medo de morrer, você nunca mais é a mesma, né? Ali foi um divisor de águas para mim, onde eu me vi numa UTI com uma bebezinha de dias sem eu poder amamentar, porque o bebê não pode ficar com a mãe numa situação dessa. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia ultrapassar meus limites para provar nada para mim e nem para ninguém. Bom, voltei para casa e o meu foco era cuidar da minha bebê e do meu outro bebê, porque ele ainda era um bebê, né, de 2 anos e pouco. Entendi que eu tinha que focar minha energia e meu tempo para eles, era eles que precisavam de mim naquele momento. Não adiantava ficar brigando contra aquilo ali. Pois quando desse, aí sim eu voltaria a pensar na minha vida profissional. Bom, eu aproveitei aquele período, né, para ler bastante sobre autoconhecimento. Cada vez que eu lia mais sobre autoconhecimento, eu olhava para mim e entendia quem eu era. E cada escolha, cada renúncia que eu fazia, eu sentia paz. Finalmente eu me senti pronta para voltar para o mercado de trabalho, né, ativa profissionalmente. Pela primeira vez eu não olhei para o externo. Eu olhei para mim. Eu pensei, dentro da minha situação atual, né, com 2 crianças ainda pequenas, mas demandando menos do que antes, com a formação que eu tenho, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu formada em publicidade, né, poder trabalhar na rua, ou seja, eu teria que trabalhar em home office. Como que eu posso aproveitar isso aqui, o que eu tenho hoje?
dentro da minha realidade, dentro do meu ritmo. Só para abrir um parênteses aqui, gente, eu tenho total noção do privilégio que eu tenho, tá? Porque por mais que eu quisesse produzir, trabalhar, eu vivia numa situação onde eu tinha alguém ali provendo. Então eu tinha a opção de escolher, por mais que a gente não vivesse super confortável financeiramente, não vivia, tá? Mas o meu marido supria o necessário, né? Aquilo ali que dava pra gente. E eu sei que isso é um privilégio, porque muitas mulheres não têm esse privilégio. Precisam voltar mesmo pro mercado de trabalho, pra rua. Depois de pensar muito, refletir, orar muito, veio a ideia de trabalhar como um social media. Só que eu não me sentia segura de fazer aquilo sozinha, né? Eu tava um pouco desatualizada, né? Fazia tempo, assim, que eu não lidava com publicidade. E eu chamei uma amiga, né? Se ela queria entrar comigo nessa. E juntas nós abrimos uma agência aí de marketing voltado para social media. Eu comecei também a fazer uns cursinhos para me atualizar. E como a maioria das nossas clientes eram mulheres, eu comecei a me interessar mais por esse mundo feminino, sabe? E eu comecei a estudar mais sobre mulheres. O intuito era ajudar essas mulheres, né, da melhor forma possível, comunicarem no digital de uma forma mais autêntica. Ao longo desse processo, eu comecei a perceber que eu queria mais. Como eu sempre fui muito de me comunicar, de falar muito, de conversar muito, então com as minhas clientes eu acabei criando laços muito legais ali, até de amizades, onde eu escutava muito elas, né? E aí eu comecei a entender, né, que todas tinham um ponto em comum e viviam nesse modo sobrevivência, né, apagando incêndios, sempre sobrecarregada, exausta, exatamente pelo vício de produzir, não conseguir se organizar, né, não conseguir demandar, e exatamente tudo que eu sempre passei minha vida toda. Então, rolou muita identificação. Então, eu comecei a entender que, na verdade, não botar a marca dela no digital, fazer aquilo ali dar certo, era só o topo. Né? E eu queria tratar o fundo. Eu queria tratar essa mulher para que ela se descobrisse, né, de tal forma que ela externasse isso para o mundo através do negócio e a marca dela. Foi a hora que eu entendi que eu precisava romper aquela sociedade. Sabe? Eu precisava abraçar realmente a minha marca pessoal. Eu não queria mais ser uma manda atrás do computador construindo projetos para outras mulheres. Construir minha marca pessoal foi um processo de muito trabalho, muita doação, muito estudo. Claro que nesse momento eu precisei fazer algumas escolhas. Quando você é viciada em produzir, sair desse ciclo não é algo fácil, tá? Eu não tô aqui romantizando porque não é. Então, obviamente, vira e mexe, eu caio nesse ciclo de só querer produzir, 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 e no final a conta vem. E nessa de querer que minha marca pessoal desse muito certo, né, e querer que as coisas evoluíssem rápido, porque a gente quer hoje em dia resultados muito rápidos, o digital, a internet trouxe essa ansiedade pra gente, né? E vira e mexe eu também caio nessa cilada de achar que as coisas vão acontecer da noite pro dia. Eu caí nesse ciclo de produção muito intensa, isso custou muito a minha saúde, causou alguns danos aí no meu casamento, enfim. Foi aquele momento que eu parei e pensei, opa, 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 eu tô aqui pregando que mulheres precisam ter uma vida mais leve, precisam aprender a fazer escolhas e renúncias, mas mantendo o seu bem-estar. E eu tô aqui sendo hipócrita, fazendo totalmente ao contrário. Ok, eu quero crescer, eu quero fazer isso aqui dar certo, mas a que custo? Se custa a minha saúde, se custa a minha paz, se custa as coisas que eu tanto amo, será que vale a pena? E aí, esse momento foi também um momento muito crucial na minha vida, na minha carreira, que eu parei e falei, preciso recalcular rota. Eu não podia continuar pregando leveza, bem-estar, sem viver isso. E aí foi a hora que eu entendi que eu queria crescer, mas ia ter que ser dentro do meu ritmo, dentro da minha realidade. E eu precisei abrir mão do controle. E o que é abrir mão do controle? É aprender a demandar, é aprender a entender que, ok, talvez o outro não vai fazer como você, tão bem como você, mas estará feito e vai te tirar um peso. E aí você foca a sua energia, o seu tempo, onde realmente só você pode fazer. Aprendi a estabelecer meus inegociáveis. Por exemplo, a minha saúde se tornou meu negociável, meu casamento se tornou meu negociável, minha família. Aprendi a organizar a minha rotina e planejar para que eu pudesse crescer de forma saudável e sustentável. E o podcast Marca Delas, ele nasce exatamente desse processo que eu vivi. Eu quero poder, através aí da minha voz, da minha experiência, da minha história, da minha bagagem que eu trago, métodos que eu criei, para ajudar outras mulheres a passar por essa transição. Então, se você se identificou com a minha história e você sente que precisa aprender a demandar também, se comunicar melhor, se você é dessas que quer tirar um projeto do papel e não consegue, porque está sempre em modo sobrevivência, quer expandir de uma forma sustentável, saudável, viver uma vida com mais bem-estar, esse é o lugar para você. Então, eu te convido a me acompanhar aqui e toda semana eu vou vir aqui com uma mensagem que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida e na sua marca pessoal. Se você quiser acompanhar mais a minha rotina, o meu trabalho, me siga no Instagram,
@AmandaBSVeloso. Um beijo e até o próximo episódio. Amei estar aqui com vocês hoje.